Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos e nos próximos vídeos falar sobre como se elaborar um programa para emissão de ordem de serviço. Para isso, eu vou aqui utilizar o Axis, a versão 2007 do Office, e se você pretender, pode também desenvolver este aplicativo em outra versão, inclusive na versão 2003. Ordem de serviço é um elemento bastante importante para muitas empresas e isto poderá lhe ajudar. Eu vou disponibilizar no meu site em www.luciorezena.com.br, além das videoaulas, também o programa de ordem de serviço pronta para ser utilizado. Bom, como nós vamos utilizar o Axis, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir o Axis. Então vamos aqui em iniciar, executar e vamos escrever aqui MSACCESS e OK. Nesta tela que se abre, então, para quem já conhece, então é simples. Para quem ainda não tem muita intimidade com o Axis, aqui nós temos algumas seções diferentes. Nós temos aqui as categorias, nós temos aqui bancos de dados já anteriores, que nós já temos no nosso computador, e depois nós temos aqui alguns modelos prontos que você pode e deve inclusive dar uma verificada em todos eles, porque trazem bastante informação também. E só que aqui nós vamos abrir um banco de dados em branco. Então nós temos aqui, novo banco de dados em branco, vamos clicar nele e aqui no lado direito nós temos a opção então de selecionar o local que nós queremos gravar este banco de dados. Então aqui vamos clicar aqui nesta pastinha e aqui eu vou alterar para um outro local. Vou colocar aqui com o nome de ordem serviço, servico. E aqui em salvar como tipo, eu vou aqui selecionar banco de dados do Microsoft Office Axis formato 2002-2003. Por que isso? Pelo fato de que dessa forma este programa poderá funcionar tanto no 2007 quanto no 2003. Aqui, se eu selecionar a opção para o formato 2000, aí ele não irá funcionar no 2003, poderá ter problemas. Então vamos pegar aqui o 2003 e OK. Então já pus aqui o nome, pus o local, tudo certinho, OK. E vamos aqui então criar. Como eu estou utilizando o Office 2007, automaticamente ele já abre aqui uma tabela no modo design para que eu possa iniciar os meus trabalhos. Aliás, no modo normal, né? Para que eu possa já iniciar os dados. Mas na verdade aqui eu pretendo criar uma tabela no modo design. Então vamos aqui mudar para o modo design e vamos salvar. Veja bem, se é uma ordem de serviço, eu posso ter, por exemplo, já uma lista, um cadastro dos clientes. Assim facilita para mim preencher a ordem de serviço. E qual a diferença entre fazer esta tabela e não fazer? Você pode tranquilamente na sua ordem de serviço você digitar o nome do seu cliente. Só que o que vai acontecer? Cada vez que você digitar o nome do seu cliente, provavelmente você vai digitar de um modo diferente. Então, na verdade, os relatórios daí, os demonstrativos que você precisar daquele seu cliente, você não terá. Porque você terá, embora seja o mesmo cliente, mas você poderá ter digitado de várias formas diferentes. Aí, automaticamente, você está criando vários clientes que não são iguais, embora você saiba
que seja o mesmo. Em se criando essa tabela para que nós possamos cadastrar os nossos clientes, isso nos dá uma segurança maior, porque assim nós vamos simplesmente daí no nosso trabalho selecionar o cliente que já está cadastrado. Então jamais nós vamos, como que se diz, selecionar um cliente duas vezes, porque ele terá sempre o mesmo nome, porque será o mesmo registro. Então vamos colocar aqui nome da tabela, vamos colocar a inicial tab para sabermos que é uma tabela, clientes. Veja bem, se nós, vamos aqui fechar essa parte. Agora veja bem, se nós pretendemos simplesmente, o principal aqui para nós seria o nome do cliente, então nós vamos colocar somente o nome e um item para o contato e o endereço e telefone, nada mais que isso. Então vamos colocar aqui CLI-ID, que seria a chave primária, daí vamos colocar CLI-nome, nome, contato, endereço, número. É bom que se coloque o número separado do endereço, pelo fato de que o número ele é um campo numérico, enquanto o endereço é um campo tipo texto. Você pode colocar tudo junto, sem nenhum problema, mas eu sempre aconselho que se coloque separado, por algumas razões que daí só na prática é que a gente vê qual a diferença. Aqui tem um número, vamos colocar aqui um complemento, né? Vamos colocar aqui o bairro, o CEP, a cidade e o F. Aqui nós já temos o nome do contato, então agora nós vamos colocar aqui o telefone, vamos colocar também o celular, vamos colocar também, alguns colocam fax ainda, mas embora algumas empresas ainda utilizem o fax, normalmente o celular é mais importante, mas vamos colocar aqui o fax também. Daí vamos colocar o e-mail também, que ajuda bastante. Pronto. Então nós vamos deixar aqui esses dados. Só que aqui o cliente, vamos selecionar agora o tipo de dado de cada um que nós queremos, né? O nome do cliente é o tipo texto mesmo. Contato tipo texto, endereço tipo texto, número. Vamos colocar aqui como número. Complemento tipo texto, bairro texto, CEP. Vamos deixar, embora o CEP seja numérico, nós vamos deixar como texto, porque nós vamos posteriormente mencionar aqui vamos selecionar aqui uma máscara de entrada que funciona só quando o tipo de dado é texto. Cidade vamos deixar como texto, o F vamos deixar como texto, telefone também é a mesma coisa. Nós vamos deixar como texto por causa da máscara que nós vamos criar. Celular também, fax também, e o e-mail. Embora tenha aqui a opção para hiperlink, nós vamos deixar como texto, porque assim você não corre o risco de cada vez que você entrar naquele campo, se tiver algum dado ali, ele abrir o seu programa para enviar e-mail. Vamos deixar como texto também. Agora, outra coisa também é o seguinte. Aqui nós precisamos, vamos ver aqui, nós estamos selecionando o nome, né, o nome do cliente, e aqui embaixo nós temos o tamanho do campo. Veja bem que esse tamanho do campo, o que vai acontecer no nosso formulário? Ele vai ocupar um espaço muito grande. Então vamos deixar aqui com o tamanho 100, que é um tamanho razoável. Podemos até diminuir, né? Vamos deixar com 80. Formato. Vamos colocar o sinal aqui de maior que, para que nós, embora digitemos com letra minúscula, para que ele apareça com letra maiúscula na nossa tela.
A máscara de entrada aqui nós não vamos colocar nenhuma máscara. Legenda nós vamos colocar aqui cliente, valor padrão, vamos deixar ele em branco. A regra de validação, nada, todos os outros campos aqui nós vamos deixar em branco. O contato agora. Contato nós vamos deixar como texto. Vamos aqui em cima novamente. Vamos deixar aqui com um tamanho 30. Formato vamos deixar também da mesma forma. E todo o restante, menos aqui a legenda, vamos colocar contato. Endereço. Esse nós vamos deixar com um tamanho 100. Formato também para sair na nossa tela no formulário com letra maiúscula. Máscara não, endereço. Aqui, se vocês percebem, eu estou utilizando sempre letra minúscula e sem acento ou C cedilha. Mais para frente nós podemos perceber o porquê na prática daí. Mas é claro que você pode colocar com letra maiúscula, com C cedilha, com acento, do jeito que você quiser. O número nós vamos deixar aqui. Veja bem que o inteiro longo, o próprio nome já diz, é um nome inteiro e longo. Então, automaticamente ele vai ocupar um pouco mais de espaço, embora para o Axis seja pequeno, mas nós vamos colocar aqui um número simples, né? Número simples, formato sem, vamos deixar em branco. Casas decimais vamos colocar aqui como 0, porque número de endereço não pode ter casas decimais, creio que não. E a legenda nós vamos colocar só como número. Isto, o valor padrão vamos deixar em branco, todo o restante em branco. Complemento aqui vamos deixar no modo texto mesmo. Vamos colocar aqui um tamanho 50. Formato também maior. Vamos simplesmente escrever aqui complemento. Bairro vamos deixar aqui com tamanho 50 também, maior. Bairro. CEP. Bom, o CEP agora nós vamos deixar aqui do jeito que está, só que aqui em máscara de entrada nós vamos clicar aqui nessas reticências, nesses 3 pontinhos, e vamos, claro que ele sempre pede para salvar, né? Vamos aqui salvar, sim, e vamos selecionar aqui a máscara que já existe. Então nós estamos aí com o CEP, que é o código postal. Veja que aqui nós temos para telefone, para o CNPJ, o CGC antigo, né? Antigo CGC, a carteira de identidade, CPF, campos tipo senha, etc. Vamos aqui em avançar, vamos deixar como ele se apresenta em avançar, sem os símbolos da máscara. Vamos deixar assim, não, vamos colocar aqui com os símbolos na máscara deste modo, ok, e concluir. Pronto. A cidade vamos deixar aqui com tamanho 100. Formato maior que cidade. O F. Bom, o F obrigatoriamente nós vamos deixar aqui que para que obrigatoriamente ele aceite somente 2 campos. Formato também maior e aqui em legenda somente o F. Aqui no valor padrão você pode colocar a UF do seu estado. Por exemplo, aqui é Paraná. Então eu já vou deixar esse PR aqui. Para quê? Para que toda vez que eu for fazer um cadastro novo de um novo cliente, já aparecer automaticamente esse campo preenchido com PR. Mas, é claro, como ele é simplesmente um valor padrão, então ele vai simplesmente aparecer este valor, mas isso não quer dizer que eu não poderei fazer alteração. Claro, se o valor não for esse, se não for PR, vamos pensar que eu tenha um cliente cadastrado na minha empresa que seja de Santa Catarina, é claro, eu vou poder entrar neste campo e mudar para
SC. A mesma coisa aqui com a cidade, esse valor padrão, né? Vou colocar aqui Curitiba, certo? Mas isso não quer dizer que, se for de Florianópolis, por exemplo, o meu cliente, isso não quer dizer que eu não vou poder alterar, claro que vou. Aqui em telefone nós vamos aqui utilizar uma máscara também. Nós vamos salvar a nossa planilha, a nossa tabela, e vamos aqui simplesmente selecionar o telefone que já está lá, já está aqui. Vamos em avançar e vamos com os símbolos na máscara deste modo e concluir. Ok. Legenda, telefone. Celular também vai ser a mesma coisa que nós acabamos de fazer ali. Telefone, vamos já pôr em concluir e celular. Opa, a legenda celular, correto. O fax também é a mesma coisa, né? Vamos entrar aqui em máscara. Sim, vamos salvar, concluir, fax e o e-mail. E-mail nós vamos aqui em formato, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar aqui um sinal de menor que. Para quê? Mesmo que eu digite com letras maiúsculas, ele vai aparecer na tela para mim com letras minúsculas. E aqui em legenda vamos colocar simplesmente e-mail. Bom, essa parte aqui da descrição é o seguinte. Opa, só que aqui no primeiro, que é a chave primária, nós não colocamos. Tem aqui o formato, a legenda, cliente, número, isto. Vamos só colocar a legenda aqui, cliente, número, acabou. Aqui, como nós selecionamos como chave primária, ele está selecionado aqui, vamos retirar até para ver, né? Aqui, pronto, deixou de ser uma chave primária, mas uma numeração automática, automaticamente o Axis já entende como sendo uma chave primária. Isto não quer dizer que seja obrigatório, eu posso colocar como chave primária o nome, por exemplo, isso é problema meu. Só que o que vai acontecer? Se eu colocar como chave primária o nome, se eu tiver dois nomes iguais, o meu sistema não vai aceitar. Vamos pensar que você tenha uma pessoa física e uma pessoa jurídica com o mesmo nome. E aí, como que você vai fazer para cadastrar? Você não vai conseguir cadastrar com o mesmo nome. Você vai ter que inventar alguma coisa no meio do nome para que seja diferente. Então, esta chave primária serve para isso. Então, vamos selecionar aqui. Como é uma numeração automática, isto jamais o sistema vai criar dois números iguais. Então, o seu risco é menor. Se você tiver, por acaso, um número de cliente, ou algum controle de cliente que você já utilize, você pode colocar aqui um campo como controle interno. Vamos até colocar CLI controle interno. Vamos deixar como texto, né? Vamos deixar aqui no tamanho que você utiliza, vamos deixar como maior. Mesmo que seja numérico, você pode deixar como texto, porque o número também é um texto. A máscara não vamos colocar, aqui só vamos colocar na legenda controle interno. Acabou. Então você não vai ter problema por causa disso. Agora vamos pensar que esse controle interno eu precise colocar logo no começo. Então selecione aqui a linha inteira. Depois clique e segure o mouse e arraste para cima. Então está lá em cima, controle interno. Acabei de criar. Bom, essa descrição aqui, para quem já assistiu outros vídeos sobre Axis que eu tenho publicado, sabe que essa descrição serve para que o que nós colocarmos aqui em cada campo saia aqui na barra de status, como nós estamos vendo aqui, né, na barra de status, modo de design, F6 é igual alto panéis, F5 é igual ajuda.
F1 é igual a ajuda. Então, o que acontece? O que eu puser aqui na descrição vai aparecer no seu programa, depois de pronto, vai aparecer aqui nesta barra de status como instrução para a pessoa que estiver utilizando seu programa. Então, vamos colocar aqui código, código do cliente, vamos colocar aqui controle interno, aqui nome do cliente, nome ou razão social, né? Nome do contato, endereço e aqui número, complemento do endereço, bairro, CEP, cidade, estado. Vamos colocar estado no modo UF. No modo UF, ou seja, com 2 dígitos, né, que seria a unidade da federação. Depois aqui o telefone, vamos colocar aqui somente os números. Para a pessoa que estiver utilizando, então sabe que ela não vai digitar os separadores. Celular, somente os números. Depois fax, somente os números. E e-mail, digite o e-mail do cliente. Pronto. Então, essas instruções aqui, digite o e-mail do cliente. Então, essas instruções aqui acabam saindo aqui embaixo para a pessoa depois de pronto. Vamos aqui salvar novamente a nossa primeira tabela, né? Aqui, salvar, e vamos fechar. Agora vamos abrir aqui para dar uma verificada o que foi que nós criamos. Então, o que nós podemos perceber aqui? Primeiro, nós estamos aqui no seu controle interno. Veja que nós estamos selecionando aqui o controle interno. O que acontece? Aqui embaixo está aparecendo na barra de status o controle interno, que foi o que nós colocamos como instrução. Aqui, nome do cliente. Aqui, o contato, né? Nome do contato. Então, o que nós colocarmos, a instrução que nós colocarmos lá vai sair tanto aqui na tabela quanto no seu formulário, daí a instrução para o usuário. Aqui onde nós colocamos o valor padrão, né? Veja que automaticamente eu não comecei a fazer nenhum cadastro, mas automaticamente ele me dá aqui um valor padrão PR, que foi que os campos que nós utilizamos, e aqui o nome da cidade. E aqui em cima, ao invés de sair o nome que nós colocamos, veja que aqui em CEP está como CLICEP, porque nós não colocamos a legenda. Então, nós precisamos fazer alteração deste campo. Aqui em e-mail, fax, celular, telefone, UF. Então, veja bem, vamos entrar aqui novamente, isto, e vamos consertar aqui o CEP. O que aconteceu com o CEP? Aqui em legenda nós não colocamos nada. Então, quando não se coloca uma legenda, automaticamente o Axis entende que o nome do campo, a legenda é igual ao nome do campo. Então, vamos aqui, embora o nome do campo seja CLICEP, eu vou aqui colocar para aparecer como instrução a legenda como CEP. Este nome, na verdade, ele serve para as nossas referências, daí nas nossas consultas, nos nossos... Esse aqui é o registro de cada campo. É o nome que foi registrado cada campo, que é o que nós vamos utilizar daí na sequência dos nossos trabalhos. E aqui a legenda é simplesmente para aparecer na tela. Vamos fechar aqui então, salvar, sim. E aqui nós temos então a nossa primeira tabela criada. Meus amigos, então é isso. No próximo vídeo nós voltamos então para dar continuidade ao nosso trabalho de elaboração de uma ordem de serviço em Axis. Meu nome é Lúcio. Um abraço.